Graça e paz, igreja. Mais uma EBD em casa e dessa vez nós vamos estudar a carta de Tiago. 3 lições naquele mesmo esquema, 3 lições da carta de Tiago. Mas antes, quero lembrar que a EBD presencial está sendo retomada devagarinho, tá? Então nós temos uma sala lá presencialmente, começando a partir das 9 horas de domingo, né? Como vocês estão em casa agora assistindo, lá na sala de aula tem um professor, o professor André, que ele está ministrando Atos dos Apóstolos. Então, esse mês todinho de outubro será ministrado lá na igreja Atos dos Apóstolos. E aí, para quem não está dentro do perfil daqueles que podem assistir o culto presencial em razão da pandemia e dos decretos, né? Continua aqui com a gente que nós vamos fazer sempre esse estudo aqui. Então, em branco não vai passar para você que está ficando em casa, para você que precisa, que está impedido por alguma razão do decreto, municipal ou estadual, participar das nossas aulas presenciais, até porque lá está limitado, né? Mas aqui caminhamos junto, até a hora que puder todo mundo participar. Sempre lembrando, domingos de manhã, sala de aula, Atos dos Apóstolos no mês de outubro e Apocalipse no mês de novembro, para a gente fechar o ano. E aqui a gente vai continuando com os nossos estudos aleatórios das cartas, dos livros da Bíblia, né? Mas sempre com 3 lições, ok? Então, para falar da carta de Tiago, vamos retomando então, para falar da carta de Tiago, é importante lembrar 3 situações assim que eu gosto de sempre falar da carta de Tiago. A primeira é a própria autoria de Tiago, mas aí assim, qual Tiago, né? Fica aquela dúvida, qual o Tiago? Mas a corrente majoritária, né, fala que a questão de Tiago é o próprio Tiago, irmão de Jesus, que a Bíblia cita. E nós precisamos entender que existem outros Tiagos. Algumas correntes de teólogos, até minoritárias, entendem que pode ter sido escrito por outro, mas pela profundeza, pela característica da carta, entende-se. Aí Flávio Josefo também, o historiador, ele remete a esse Tiago, né, a autoria dessa carta. Ele fala na questão do Tiago, irmão de Jesus, como aquele que escreveu essa carta, certo? Mas aí na carta, propriamente dita, não tem nada assim que especifica, né, quem é esse Tiago. Por isso que no início da carta, quando ele se apresenta, ele fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o máximo que se tem dentro da carta acerca da pessoa de Tiago. É importante a gente destacar isso. E para quem que ele escreve? Ele escreve exatamente, e aí no próprio comecinho da carta fala, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ora, aqui vale assim um tratado para falar sobre isso, né? Mas a gente vai tentar resumir. Quando fala em 12 tribos dispersas entre as nações, existe uma corrente de pensadores que falam que ele estaria escrevendo exclusivamente para os judeus, que se converteram ao cristianismo e por causa da perseguição acabaram se espalhando, certo? Mas existe uma corrente também, eu acho que a grande maioria dos teólogos cristãos pensa assim, quando ele fala assim as 12 tribos dispersas entre as nações, ele já está falando de todo aquele que crê e deposita sua fé na verdade que é Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você acolheu Jesus como Senhor e Salvador, se chama cristão, essa carta também é para você. E é bem interessante porque é uma orientação que cabe a nós todos. Não dá para falar em exclusividade aquele grupo de judeus que se converteram e foram perseguidos e fugiram, e se espalharam pelo mundo afora. Então, quando fala em 12 tribos, ele está falando exatamente do povo de Deus. E você é povo de Deus já não mais pela hereditariedade, mas também pela adesão. Nós já falamos isso, né, no Antigo Testamento, que já dava sinais lá no Antigo Testamento que você era parte do povo de Deus, não somente pelo sangue, mas também pela adesão, como foi o caso de Ruth. Ela não era judia, ela não era do povo hebreu, né? Raabe também é outro caso também de pessoa que acolheu, que foi acolhida pelo povo de Deus, porque escolheu o nosso Deus para seguir. Então, entendemos que essa carta é para todos nós, ela foi escrita para todo aquele que crê
na pessoa, no senhorio de Jesus, e se chama cristão. Tá? E o tema principal, e aí é fundamental a gente trabalhar isso, o tema principal da carta é a fé, mas a fé verdadeira, que aqui nós vamos chamar assim, a fé genuína. A fé genuína é a fé mais. A fé verdadeira, vamos dizer assim, né? É aquela fé que vem do coração mesmo, da entrega total. Não é uma coisa falseada, não é uma coisa superficial, não é emoção, não é sentimento, é fé. Ok? Então, o trabalho da carta de Tiago ela vem nesse sentido, de trabalhar a questão da fé. Então, nós vamos pegar 3 aspectos, né, da fé para poder fazer o estudo das 3 lições, certo? Então, a primeira lição, ela vai trabalhar o quê? A reação da fé genuína. Quando a gente fala em reação da fé genuína, nós estamos falando assim, qual é o comportamento, como reage aquela pessoa que tem fé verdadeira. Tiago, já no começo, ele coloca assim, como que deve ser o comportamento, como deve ser essa questão da fé genuína daquele que crê verdadeiramente. Tá? Eu vou pegar aqui a palavra e vocês podem dar uma pausa também para fazer a leitura, porque se vocês observarem, a gente coloca ali essa questão, esse aspecto da reação da fé genuína, ele está exatamente elencado ali no livro, na carta de Tiago, no capítulo 1, do 2 ao 18. Tá? Mas eu vou começar a ler alguns pontos só para a gente trabalhar essa questão da fé genuína. Então, se você pular no 3, no 2, no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ponto para a gente começar a refletir. Veja bem, então o que acontece com aquele que tem fé verdadeira, fé genuína? Ele reage positivamente ao sofrimento, ele reage positivamente às aflições da vida. Não que ele vai dizer assim, opa, está acontecendo uma desgraça na minha vida, opa, vou ficar feliz. Não é vou ficar feliz porque está acontecendo uma coisa errada na minha vida. Mas é não perder a esperança. Tem uma pedra no seu caminho? Calma, respira, ela vai sair. Fé remove montanhas, né? Então ela vai sair do seu caminho. Tem uma dificuldade, tem uma adversidade, você tem 2 reações. Ou você se entrega, ou você reage positivamente. Você, diante de uma adversidade, você diz assim, não, eu preciso ter forças para passar por cima. E essa força não é sua, essa força vem do céu. Então, quando vem desafios na sua vida, não é para você se colocar na condição de derrotado, mas você se colocar na situação de vitorioso. Assim, eu vou vencer porque o meu Deus está comigo. Então, a fé genuína, a reação que acontece na vida daquele que tem fé genuína é exatamente essa. Você não tem mau tempo. Você simplesmente diz assim, se está acontecendo, é porque existe uma vontade do Senhor, uma lição a ser tirada, e eu preciso estar firme, né? Eu estou animado porque eu sei que esse desafio eu vou passar por cima, porque o Senhor está comigo e eu não tenho nada a temer. Isso é fé. É você crer verdadeiramente de que não existe mau tempo. Então, se a gente voltar lá para trás, quando a gente estudou Jó, não existe derrota, né, na vida pior do que a de Jó, no que se refere à visão humana. Né? Mas a visão dele era uma visão de fé. Ele diz assim, Deus tirou, mas eu permaneço fiel. Por isso ele teve vitórias, por isso a vida dele deu uma guinada. Não, veja bem, não estou falando aqui em teoria ou teologia da prosperidade física. Né? Nós estamos falando aqui de Deus é fiel com quem é fiel. Essa é a questão. Então, a fé genuína ela passa por isso, né? Essa reação. Você não vai sentar e chorar. Você vai erguer o peito e dizer assim, eu tenho um Senhor que está comigo. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, assim, quando a gente está falando de problemas, eu digo assim, não diga para Deus que você tem um problema, diga para o problema que você tem um Deus que está do seu lado. E aí o caminho acaba sendo amenizado. Vai doer? Vai, mas a dor não vai fazer você parar. A
dor vai fazer você continuar olhando para o céu. Essa é a diferença. Então, a primeira lição é a reação da fé genuína. Então, se você for ler lá Tiago, capítulo 1, 2 ao 18, você vai ter N lições, mas eu quero que você, quando for fazer o estudo, você lembre desse aspecto, do aspecto da fé genuína, da reação da fé genuína. Porque você resistindo, você persevera. Então, veja como é esse joguete de palavras, né? Porque a prova da sua fé produz perseverança. Você continua caminhando quando você está firme na fé. Se você não tiver fé, você colocar na condição de derrotado, você vai despencar. Ok? Uma segunda lição, então, é o que a gente chama de resultado da fé genuína. Veja, se no primeiro momento você tem a reação da fé genuína, como que o homem reage quando ele tem fé genuína, você vai começar a ver situações onde você vai enxergar os resultados em razão da sua fé genuína, da fé verdadeira. Né? E aí o Tiago começa a falar vários conselhos, e se você ler do capítulo 1, do versículo 19 até o capítulo 5, versículo 6, você vai ver vários conselhos que o Tiago dá, né? Vários conselhos que Tiago dá para agradar ao Senhor, né? Que você vai conseguir agradar ao Senhor, e isso nada mais, nada menos é do que resultados que acontecem quando você tem uma fé genuína. Então, Tiago vai falar assim, em relação à palavra de Deus, resultados em relação ao tratamento para com o próximo, vai falar na questão das obras, né? Isso é objeto para uma outra aula, só exclusivamente para falar da questão de obras. O poder e o controle da língua, as verdadeiras prioridades, ele vai falar de verdadeira humildade, ele vai falar em relação ao julgamento dos outros, né, dos terceiros, ele vai falar também da verdadeira confiança no Senhor, vai buscar também uma mensagem para os ricos. Tá? Tudo isso vocês vão ver, lendo, fazendo a leitura, que Tiago ele vai explorar esses aspectos, tá? Exatamente para mostrar o que seriam resultados da fé genuína, o que seriam condutas da fé genuína em relação às coisas que estão ao redor, nas coisas que envolvem o próximo, o relacional, né? E o relacional com o próximo e o relacional com as coisas. Isso é muito importante. Tá? Mas aí eu vou destacar para vocês, então já que eu fiz uma lista aqui de um monte, eu vou destacar para vocês a leitura de 3. Assim, ó. Então, por exemplo, em relação à palavra, se você pegar lá do 19, do versículo 19 e começar a ler até o 27, veja, você vai pegar a sua palavra, obviamente, vai acompanhar, pode dar o pause para procurar, e eu vou ler aqui para vocês os trechinhos do capítulo 1, do versículo 19 ao 27. E ele diz mais ou menos assim, ó, vou ler aqui no meu aplicativo. Meus amados irmãos, muito interessante essa questão dos meus amados irmãos, é uma coisa muito próxima quando ele fala isso, então ele também, como está envolvido os judeus também, né, como destinatários da carta, ele tem esse tratamento que é típico dos judeus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então veja que interessante esse movimento, né? Primeiro vocês têm que estar pronto para ouvir, mas para falar seria interessante que viesse depois de ouvir. E qualquer tipo de ira, de reação ruim que fosse deixado para depois. Obviamente que se você ouve com atenção as coisas e na hora de falar, você fala já com discernimento, você nem vai chegar ao ponto de irar-se. Essa é um movimento interessante. Mas se você não ouve, você já começa a falar e já começa a irar. Numa discussão, num debate, ou alguém querendo te ensinar alguma coisa, ou alguém... É igual em casa, né? O pai com o filho, o mãe com o filho, enfim. Se você começa a fazer o contato com o filho e explicar as coisas para o filho, e ele te ouve, com certeza ele vai aprender a lição e nem vai se rebelar. Mas se o filho não ouve, se você começa a falar e o filho aumenta a voz, mal te ouve e aumenta a voz, cria uma situação de inconformismo, de ira, de rebeldia,
não é mesmo? Então, por isso o conselho, por isso a ideia é: ouve primeiro, ouve sempre, né? Estejam prontos para ouvir e tardios para falar, ou seja, não fala de início, né, de imediato, ouça, que a reação de ira, ela muito provavelmente não vai acontecer, né? E aí continua: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha que coisa interessante. E aí continua: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Muito interessante. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Isso depois vai corroborar, e nós não, com o próximo trechinho que eu vou ler, que se refere às obras. Quando ele fala sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ele está dando um link aqui para o que ele fala no capítulo 2. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, para não se deixar corromper pelo mundo. Então, veja, quando ele fala em relação à palavra, ele está dizendo exatamente isso. Você tem que não apenas ouvir, mas também viver a palavra. É o seu testemunho, né? Então, o que o Senhor está pedindo através da carta de Tiago é que você não seja apenas um leitor, não seja apenas um ouvinte, não seja aquele que corrobora com apenas a questão literal, não seja aquele que apenas lê e tira conclusões fantásticas e extraordinárias, mas fica guardado, não pratica, não vai adiante. Isso é muito importante quando o Tiago fala na questão da relação com a palavra, você perceber que mais do que a leitura e o ouvir, também é praticar. Ok? O segundo ponto que eu queria destacar aqui, nessa segunda lição, é acerca das obras. E aí vem a grande interrogação, e que por muitos anos foi objeto de discussão e conflito entre muitos teólogos. Tiago 2, de 14 ao 16. Pegue a sua palavra, dá o pause se precisar procurar, e eu vou ler aqui para vocês. De que adianta, meus irmãos, alguém lhe dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ora, aqui eu sempre digo assim que é um terreno pantanoso, porque as pessoas têm uma tendência muito grande a fazer interpretações equivocadas sobre a questão da obra, né? A obra ela tem que ser ela tem que ser consequência da fé, né? E não a fé ser a consequência da obra. Então eu faço obra, então é porque eu tenho fé. Não, é porque eu tenho fé é que eu faço obras. E aí, como Tiago ele tem uma característica, então, dos judeus, obra para os judeus é aquela coisa, exatamente aquilo que foi falado no item anterior. É você ouvir e praticar. Obras é você ouvir, veja bem, e praticar. Isso são obras. Então a obra ela é uma consequência. Se você ouve a palavra do Senhor, o Senhor enche o teu coração, você se enche de alegria, e você não dá o próximo passo, o que valeu?
Só que quem tem fé genuína, necessariamente, tem uma tendência natural a se solidarizar. Até porque, lembra, como viviam os primeiros cristãos, eles dividiam o pão, eles juntavam as coisas, era o junta-prato, né? Ninguém passava mal, todo mundo ficava bem, um pouco que cada um contribuía. Então, essa solidariedade, essa ideia de juntar, de fazer isso em relação ao próximo, ela vem exatamente da prática dos primeiros cristãos. E por que eu estou dizendo isso? Exatamente pelo fato de que a tua ação ela é fruto daquilo que o Senhor já trabalhou no teu coração. Então não é porque você faz obra que você tem fé. É porque você tem fé, a obra é consequência da tua fé. É como se eu dissesse assim para você, o Senhor salva, o Senhor faz maravilha na minha vida. E aí daqui a pouco eu estou assim, reclamando da vida. Que droga de vida, não sei o quê. Adianta falar que eu tenho fé se a primeira coisa que sai da minha boca é reclamação, é murmuração? Então, para fins de entendimento do que seria a obra, a partir da carta de Tiago, é exatamente isso. Se eu creio que o Senhor faz maravilha na minha vida, murmurar não é a obra esperada. A obra esperada é testemunhar. Veja, quando você testemunha, o teu testemunho já é a obra que o Senhor está esperando que você faça para exatamente mostrar que você tem fé. A tua fé, ela impulsiona o teu agir. É o teu testemunho. Obra não é grandes coisas assim que as pessoas fazem, mas a obra é quando a pessoa olha para você e diz assim, aquele cidadão tem uma coisa diferente. Aquela pessoa tem algo diferente no coração dela. O agir dela é diferente. Obra no sentido de agir. Obra no sentido do trato, do conversar, do se solidarizar. Quando fala em obra, não está falando apenas no aspecto material, aquela coisa assim, eu vou dar uma cesta básica, porque eu sempre digo isso na EBD presencial. Obra, até o traficante de droga faz. Quando ele distribui cesta básica para as pessoas na comunidade, quando distribui remédio na comunidade. Obra o traficante também faz. Mas a motivação dessa obra é o quê? A motivação dessa ação é qual? É condicionado ao silêncio das pessoas, à fidelidade das pessoas. Ele quer manter o seu negócio, mas não quer ser dedurado. Agora, o cristão verdadeiro, quando ele chega a esse ponto de fazer algo por alguém, ele faz de forma incondicional. E a obra não está no entregar a cesta básica. A obra está na motivação que levou a ele entregar uma cesta básica, por exemplo. É esperar nada em troca. É dizer assim, apenas para a pessoa assim, louve ao Senhor. E aí você testemunha. Então veja quanta coisa vai se desenrolando a partir da fé. Certo? Então esse resultado da fé genuína passa por isso. No primeiro momento, então, a gente falou da reação. Então, a reação é uma coisa íntima. Como que eu ajo? Como é o meu agir? A interpretação, vamos dizer assim, das coisas a partir da fé. Então, quando você está numa adversidade, como você reage? E aí a carta sempre pede para você ter alegria, porque alguma lição você vai aprender daquilo. Tudo é aprendizado. E aí, o segundo momento, nós estamos falando do resultado da fé genuína, estamos falando de uma coisa do relacional. Eu com o próximo, eu com as coisas. Certo? Como que eu me comporto diante, por exemplo, de dinheiro? Como que eu me comporto, por exemplo, diante de ter um emprego que me paga muito bem? Como que eu me comporto diante do sofrimento do outro? Eu simplesmente digo, ok, como diz a carta, né? Toma aqui, vai lá, pode comer à vontade, mas não entregou nada para o cara comer. Não faz sentido. Então, a fé, ela precisa ser a motivação do teu agir. O agir, o bom agir, já é a obra. Porque o bom agir vai desde um abraço,
desde uma palavra de ciência, de consolo, até o abastecer o outro com o material. Mas desde que a motivação seja porque ali existe um filho de Deus que precisa do acolhimento. E a oportunidade que eu tenho de fazer algo bom é segundo a vontade do Senhor. Ok? E aí, no terceiro ponto, na terceira lição, então, nós vamos trabalhar a questão da consumação da fé genuína. E o que é a consumação da fé genuína? Nós estamos falando exatamente assim, que a fé genuína ela vai se consumar com a volta do Senhor. Então você vai trabalhando a tua fé, vai construindo a tua fé, vai crescendo na fé, produzindo a partir da fé, até que a consumação final da fé, a consumação da fé, ela se dá com a volta de Jesus. Porque qual é a finalidade da gente? Nós cremos no Senhor, Salvador, morreu na cruz, houve a remissão dos pecados, fomos justificados. Olha só o caminho. Né? E aí vivemos uma vida de santidade, e aí uma vida de santidade é uma vida movida pela fé. E qual é a finalidade disso? Chegar até o paraíso, chegar até o encontro com o Senhor, a volta do Senhor. Que, por sinal, pelo que se vê, estamos mais perto do que esperar, do que pensamos, né? Mas isso é um outro papo. Vamos deixar para o mês que vem, lá na EBD presencial, e eu quero ver se eu também gravo no mês que vem, aqui para a EBD, as lições, também as 3 lições a partir do Apocalipse, tá? Mas aí é um plano que eu estou elaborando aqui, mas vai dar certo. E a consumação, então, final da fé, é exatamente com a volta de Jesus. Se você olhar, ela se dá lá no capítulo 5. E eu vou abrir aqui, você pode dar o pause, procurar também. O capítulo 5, ele vai trabalhar assim. A partir do versículo 7, veja o que ele diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Isso é fantástico, porque da mesma forma que o agricultor ele sabe que a planta virá, mas ele não sabe quando ela vai romper de fato, assim deve ser a nossa espera, com a paciência do agricultor. Nós não precisamos nos afobar, nós precisamos apenas viver a partir da fé, dia após dia, até que um dia, né, venham as chuvas da primavera. Então vamos florear aqui do outono e da primavera e molha assim o nosso terreno e começa a brotar. Então o céu se abre e Jesus vem. O que Tiago diz na carta é exatamente isso. Nós precisamos ser pacientes, muito pacientes, aguardando a vinda do Senhor, aguardando a volta dele, né? Da mesma forma, eu digo para vocês assim que o nosso comportamento, lá no 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. E aí, se vocês observarem, ele vai citar Jó também. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então vejam, da mesma forma, para a gente entender a questão da consumação da fé, nós precisamos trabalhar 2 questões: a paciência e o exemplo. Quando ele fala em paciência, ele vai tocar em Jó, que nós já estudamos da outra vez. Vai tocar em Jó. Jó foi paciente. E diante de tudo que aconteceu com ele, ele não se rebelou, ele apenas esperou no Senhor. E é como nós precisamos viver, porque a fé de Jó fez com que ele esperasse no Senhor, e no tempo certo, o Senhor abriu as portas para um caminho novo para ele. As nossas portas para o caminho novo é exatamente a volta de Jesus. Quando a gente chegar Pensa, quando você ouvir o toque da trombeta e o céu se abrir, meu amigo, esteja preparado.
Agora, vamos apressar essa data? Vamos ficar questionando quando é? Não, vamos aguardar. Permaneçamos pacientes. Paciente e na fé. Ok? E por fim, eu vou deixar essa mensagenzinha aqui, que é do capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Acho que o central aqui é isso. O central do livro, dessa carta de Tiago, é exatamente isso. Que a gente possa viver a palavra e não apenas ouvir. Certo? É isso. Com isso a gente encerra a nossa linha de hoje, nossa reflexão de hoje. Um forte abraço e fique com Deus.